Boa tarde, já quase boa noite de novo a todos e a todas. Eu quero, nesse momento, retomar a matéria e nós estávamos falando do direito canônico. Eu tinha feito uma pausa falando da questão das antinomias. Eu falei das antinomias porque dentro do direito canônico, o corpus iuris canonici é organizado de forma a eliminar as antinomias. Falei na aula passada, depois dessa passagem pela antinomia, das características do processo canônico, e agora apresentei aí o julgamento do Galileu, né? Falei um pouquinho desse processo. A igreja se tornou muito poderosa num dado momento da história, ela era mais poderosa do que os estados, e a organização da igreja serviu de modelo para os estados contemporâneos. Olhem só o estilo, o esplendor que começa a ter a igreja, o estilo gótico, a exuberância. A igreja não apenas, eu mostrei lá no começo, em 1050, 1150, mais ou menos, a igreja, as construções da igreja eram castelos, né, para mostrar a força da igreja. Agora, não só a força, né, mas a riqueza de detalhes, a beleza mesmo que começa a ter os contornos das catedrais, das igrejas que são construídas. Enfim, essa igreja imponente começa também a se manifestar na arte. Se 100 anos atrás, 200 anos atrás, a preocupação era passar uma mensagem clara, então lembrem-se daquele quadro do Cristo lavando os pés, né? É um quadro quase estilizado, é um quadro em que Cristo aparece lá, diretamente lavando os pés, quase como uma figurinha de um desenho infantil, né? Agora começa uma fase dentro do estilo aí gótico de quase que um realismo. Olha a riqueza de detalhes. Veja, é como se a cena tivesse acontecendo aí na sua frente, né? As duas cenas que são retratadas como se o pintor tivesse no meio do quadro, vendo o que está acontecendo. Então há uma preocupação em tentar retratar com realidade, com realismo, as passagens bíblicas de Cristo. Bom, e eu falei já outrora de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o primeiro grande filósofo da Igreja Católica, e ele é responsável por toda uma conformação religiosa que não acredita no livre-arbítrio, que acredita numa certa predestinação, que vai influenciar, inclusive, a reforma. Ele tem grande dificuldade para lidar com a ideia do mal, ele tenta explicar o mal com a distância de Deus, e Santo Agostinho vai falar da cidade dos homens, que é imperfeita, e da cidade de Deus, que é perfeita. Então ele faz essa contraposição entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Santo Agostinho parte do pressuposto de que o ser humano é incapaz, ele não consegue resolver os grandes problemas, ele foi criado por Deus e ele já foi escolhido desde o nascimento para ser salvo ou não. Santo Agostinho adapta o platonismo ao cristianismo. Já São Tomás parte de Aristóteles. São Tomás vai adaptar a obra de Aristóteles ao cristianismo. E ele é considerado um filósofo, talvez, num nível superior a Santo Agostinho, que também foi um grande filósofo, claro, mas São Tomás é considerado um filósofo num patamar superior. E ele vive num momento de revalorização do ser humano. O ser humano começa a ser visto como a grande criatura de Deus. Então, o ser humano que era visto como uma das criaturas mais afastadas de Deus, mais falhas, mais incapazes, agora começa a ser visto como a grande criatura de Deus, como aquele ser que está no centro da criação. Olha, olhando, você vendo aí os quadros, dá para ver que já há uma preocupação com uma forma humana,
um pouquinho mais perfeita, um pouquinho mais realista. A premissa de São Tomás é que Deus criou o cosmos, criou o universo, criou a natureza e colocou o ser humano para viver nas cidades, colocou o ser humano para viver nas sociedades e nas coletividades. Mas Deus criou o universo, criou a natureza, predeterminou como o universo seria, predeterminou como a natureza seria e deixou um espaço aberto para o ser humano. Ele criou um serzinho que é capaz de tomar decisões. Ele criou um serzinho que é capaz de fazer escolhas. Olha, o São Tomás está trazendo aí os fundamentos da ideia de livre-arbítrio, da ideia de que o ser humano, então, vai tomar decisões, vai fazer escolhas, e fundamentalmente, São Tomás está trazendo aí a perspectiva de que o ser humano é capaz. Para Santo Agostinho, o ser humano não é capaz. O ser humano é falho, ele só vai fazer coisas ruins. O máximo que o Estado tem que fazer para Santo Agostinho é nos proteger do mal que nós mesmos nos causamos. Então, criar um ambiente de segurança. Para São Tomás, não. Para São Tomás, o ser humano consegue ir complementando a criação de Deus. Então, Deus deixou um espaço aberto para que o ser humano haja, para que o ser humano tome decisões. Bom, então, Deus confiou no ser humano e, dentro da sua criação, deixou um espaço amplo para essa ação. No caso de São Tomás, há então um espaço profano, um espaço que não é regulamentado por Deus, há um espaço em que o ser humano pode agir usando a sua razão. Ora, segundo São Tomás, existem 3 ordens. Existe a ordem eterna ou divina, em que Deus cria as regras para o cosmos, para o universo, são regras muito perfeitas, são regras que não podem ser compreendidas pela razão humana. Dentro dessa esfera, Deus cria a natureza, a physis, e a physis é criada também com regras de Deus, mas são regras que podem ser compreendidas pelo ser humano. E há o espaço de liberdade que Deus deu para o ser humano viver, e dentro desse espaço, o ser humano pode tomar decisões e ele vai criar as suas próprias leis. Então, para São Tomás, há um cosmos, há um universo regido pelas leis eternas de Deus, que são leis tão perfeitas, tão complexas, que nós somos incapazes de compreender. Mas Deus traduziu essa complexidade, essa perfeição, em um espaço que é a natureza compreensível. Nós conseguimos olhar para a natureza, a nossa razão vai até a natureza. Nós conseguimos usar a nossa razão para entender o que é a natureza, como que a natureza funciona, como que a natureza se organiza. Então, nós conseguimos compreender quais são as leis físicas. Physis é natureza em grego. Então, eu consigo entender quais são as leis da natureza. Elas também foram criadas por Deus. Elas estão, todavia, num nível um pouquinho mais simples, que está à nossa altura racional, está dentro da nossa capacidade de compreensão. Nós somos seres naturais, somos animais naturais, mas São Tomás é aristotélico, e para ele, então, sendo aristotélico,
O ser humano é um zoon politikon. Aristóteles falava que o ser humano é um zoon politikon, é um animal político, é um animal que nasceu para viver na polis. Polis é a cidade, ou a sociedade, se preferirem. Pois São Tomás compartilha dessas crenças aristotélicas. Ele realmente acha que o ser humano nasceu para viver nas cidades. E o ser humano, na sua sociedade, nas suas cidades, vai viver em liberdade. Então, o ser humano, se for sábio, se usar a sua razão, vai compreender a lei natural criada por Deus. Ele não consegue compreender a lei divina, não consegue compreender a lei eterna, mas consegue compreender a lei natural. O ser humano deve usar a sua razão, usar a sua capacidade de pensar para compreender, portanto, a lei divina. E em compreendendo a lei natural, e em compreendendo a lei natural, o ser humano deve fazer as leis da cidade. Então, as leis da polis, as leis humanas, devem ser criadas em harmonia com a lei natural. Segundo São Tomás, o ser humano fará as leis usando a razão, e não a vontade ou a fé. São Tomás diz que os seres humanos, dentro do espaço de liberdade criado por Deus, deve usar a sua razão para investigar o bem comum. E o ser humano deve criar leis que levem a sociedade ao bem comum. A inspiração para essas leis é a natureza. Olha, São Tomás, portanto, como eu falei, confia no ser humano, acredita no ser humano, diferentemente de Santo Agostinho, que considerava o ser humano muito distante de Deus, muito imperfeito para tomar decisões sábias. São Tomás, que é aristotélico, acredita na prudência, na capacidade humana de usar a razão e tomar decisões. Então, o ponto de partida dele é que o ser humano consegue viver de modo autônomo. Deus deixou para o ser humano um espaço para o exercício da razão. O ser humano vai exercer a sua razão, ele deve pensar, ele deve filosofar, ele deve refletir sobre a vida, sempre usando a razão. Olha que interessante, ele é católico, ele é um filósofo cristão, católico, mas que diz que a filosofia tem que ser feita usando a razão e não a fé. Eu já vou explicar isso. Mas a gente vive dentro de um espaço em que a nossa liberdade vai ser bem exercida se for racionalmente exercida, se for exercida com o uso da razão. Olha, existe um limite para a razão. A razão não me permite compreender tudo. São Tomás é um filósofo cristão e o cristianismo parte da transcendência. O que é a transcendência? A minha razão chega até um limite, que é o limite da natureza, e acima desse limite eu não consigo compreender. Então, como Deus está acima desse limite, eu não consigo compreender Deus com a razão. Eu já compartilhei com vocês na aula de Santo Agostinho que não dá para compreender Deus, nem dá para compreender o mal usando a razão. Porque se eu usar a razão, eu vou concluir que ou Deus é impotente, existe um mal contra o qual ele não pode, ou eu vou concluir que Deus também é o mal, e aí Deus é bom e mal ao mesmo tempo, o que contraria os preceitos do
cristianismo e do catolicismo, porque Deus é a suprema bondade. Portanto, se eu uso a razão, eu não consigo compreender nem Deus, nem o mal. E há um momento em que a razão conflita com a fé. Olha, eu disse a vocês que a filosofia cristã é dogmática. Ela parte de dogmas. Então, a filosofia cristã parte de um grande dogma, pelo menos, que é que Deus existe e ele é único. Então, há um único Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Ora, se eu uso a minha razão para tentar entender isso, eu não consigo. Eu não consigo entender como um Deus pode ser onipotente, onipresente e onisciente. Eu não consigo entender com a razão como que há um espaço de liberdade para o ser humano, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é um tempo único, Deus conhece tudo. Então, no momento em que eu estou nascendo, ou no momento em que eu vou exercer a minha liberdade, Deus já sabe a escolha que eu vou fazer. Então, se Deus me criou, se Deus me programou, quando eu faço a minha escolha, ela já é conhecida de Deus. No fundo, foi Deus que me predeterminou. Ora, eu estou trazendo o raciocínio que complica as coisas para Santo Agostinho, porque ele quer explicar Deus e ele quer mostrar que o ser humano é capaz de tomar, ele não consegue mostrar que o ser humano seja capaz de tomar decisões, porque Santo Agostinho vai dizer que o ser humano não tem liberdade. Mas São Tomás diz que o ser humano tem liberdade. Então ele vai dizer que há uma esfera de liberdade e dentro dessa esfera Deus não interfere e eu tomo minhas decisões. Ora, mas como que eu vou entender isso? Então, como assim Deus não interfere? Como assim eu nasço e eu faço uma escolha que não foi programada por Deus? Claro que Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Olha, pessoal, qual é o ponto? São Tomás, contrariamente a Santo Agostinho, acredita no ser humano, quer que o ser humano use a razão, acha que o ser humano tem que organizar as cidades usando a razão para descobrir o bem comum e não a fé. Porém, São Tomás, assim como Santo Agostinho, é um filósofo cristão. O que eu quero dizer? Eu estou preparando o terreno para concluir uma coisa. E se de repente eu, na minha autonomia, na minha capacidade, usar a razão até o fim e ela contrariar Deus? E se eu usar a razão e eu descobrir que não dá para acreditar na existência de Deus, ou que não dá para acreditar na onipotência, na onisciência e na onipresença de Deus, ou que não dá para acreditar na bondade de Deus? Ora, o que dirá São Tomás? Ele dirá que você tem que usar a sua razão até o fim. E que se você conseguir usar a sua razão até o fim, você vai confirmar a existência e a forma de Deus. O que ele quer dizer é um tanto malandro. O que ele quer dizer é que se você pensar e concluir que Deus não existe, ou que Deus é mau, ou que Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, você não pensou direito. Você pensou pouco. Você usou mal a sua razão. E isso não deixa de ser uma contradição no pensamento de São Tomás. Ora, ele está dizendo para o ser humano, use a razão até o fim. Os assuntos da vida humana, os teus assuntos do cotidiano têm que ser resolvidos pela razão, não é pela fé. É pela razão. Mas a sua razão tem que confirmar a fé. Porque se a sua razão negar a fé, ela está sendo mal usada. Ora, então, há uma parcialidade. E ele é um filósofo cristão. No momento de conflito entre a razão e a fé, São Tomás não tem dúvida de dizer: a fé tem que prevalecer. Quem vai romper com isso são os iluministas. Os iluministas vão dizer: não, Deus é a razão. A razão é maior que a fé. Eu não posso permitir que a fé obscureça a razão ou o pensamento. Então, nós vamos ter um desenvolvimento da filosofia em que ela vai se emancipar
dessa transcendência e dessa necessidade de estar de acordo com Deus. Mas, no momento que nós estamos estudando, nós temos, ao mesmo tempo, com São Tomás, uma revalorização do ser humano, uma revalorização da figura humana e a manutenção da fé como sobredeterminando o pensamento. Tá? Então, o que eu coloco aqui na última frase da apresentação é essa perspectiva de que o ser humano não pode usar a razão contra a natureza ou contra a lei divina. Que se o ser humano é capaz, ele tem que pensar, tem que usar a razão até o fim. Mas se houver conflito entre o que o ser humano pensou e a natureza, ou a lei de Deus, o ser humano tem que abrir mão da sua razão, que ela está sendo mal usada, e ficar com a lei natural ou com a lei de Deus. Bom, dito isso, né, nós percorremos aí o momento do direito canônico. Eu falei da importância do corpus iuri canonici, falei um pouquinho do processo canônico e da ideia que está sendo forjada no momento de sistematização do corpus iuris canonici, que é de sistematização do direito, quer dizer, não pode haver conflito de leis, a antinomia tem que ser eliminada. Fundamentalmente, pessoal, com isso, nós terminamos o nosso passeio pela Idade Média, porque, na sequência, ainda que eu vá falar um pouquinho mais da igreja daqui a pouco, posto que eu vou falar das universidades, eu prefiro já deslocar o tema das universidades para o momento do Renascimento, tá? E colocar dentro das universidades um renascimento, são vários renascimentos que acontecem, eu vou falar disso, mas um renascimento específico, que é o renascimento do direito romano. Nós percorremos a Idade Média, em que os reis bárbaros se tornam fortes, perdem o poder, enfraquecem, os senhores feudais se tornam fortes, as cidades se tornam fortes, são várias fontes do direito, a lei enfraquece, o direito romano quase desaparece. E aí a gente vai para a próxima fase, ver o refortalecimento dos reis que vão recorrer aos estudiosos das faculdades que estarão estudando o direito romano. Então a gente vai falar um pouquinho mais da igreja, tratando do tema das universidades e do renascimento do direito. Nós percorremos a Idade Média, como eu dizia para vocês, falando dos reinos bárbaros e do momento em que a Igreja Católica estava descentralizada. Daí os reis enfraquecem, os senhores feudais se fortalecem e no final do período os reis voltam a se fortalecer. Nesse período também a Igreja Católica centraliza o poder, vira uma máquina administrativa e se torna a entidade mais poderosa da Europa. A próxima fase, que eu vou sair da Idade Média, que é o fim da Idade Média, mas eu já vou passar para o que está acontecendo em paralelo na história, que é o Renascimento, por exemplo, é a fase de 1300 a 1500, em que há uma grave crise econômica, a peste negra que mata milhões de pessoas e que vai efetivamente por fim ao período que nós chamamos de medieval. Tá? Então, eu vou deixar de lado esse finalzinho da Idade Média, porque a história é paralela. Enquanto a Idade Média está desaparecendo, a Idade Moderna está surgindo. Eu vou voltar meus olhos agora, no mesmo período, para as tendências de fortalecimento da Idade Moderna. Tá? Mas hoje, fundamentalmente, era isso, né? Eu quero